hoje é sexta-feira santa, tá? Dia 18 de abril. A gente tá passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio. Nessa sexta-feira, onde a gente comentou ontem, né, que não deveria haver muita movimentação significativa. É feriado, né? Em muitos países, o mercado financeiro tradicional não está, digamos assim, rodando hoje, e aí a BTC, por exemplo, hoje teve uma amplitude de menos de 1% de movimentação, né? Vocês vejam aqui essa última velhinha que ficou praticamente um ponto. Está aqui a amplitude dessa última velhinha, menos de 1% de amplitude nesse momento. Vocês vejam que a BTC está acima dos 84. 84.500, ela está caindo 0,32, está praticamente na estabilidade, né? Chegou a bater, desculpem, nessas últimas 24 horas a máxima 85.132, a mínima 84.303. Também não tivemos, né, como eu comentei no vídeo de ontem, nenhuma declaração daquelas impactantes. Então hoje a gente está aí tranquilo e o que a gente vai ver são as métricas exatamente para a gente se preparar para o final de semana. Isso não quer dizer que não há oportunidades no mercado. E ontem eu comentei aqui, né? Principalmente quando a gente tem essa questão das deslistagens da Binance. É claro que a cripto corrige, mas depois ela dá um impulso e mais uma vez eu consegui pegar ali uma casquinha, né? Não, quando você não coloca tanto capital, aquele capital que inclusive você pode perder, né? E aí você consegue tirar um bom lucro. Olha só o que aconteceu aqui com a LTO, né? A LTO que está aqui com a tag de monitoring, né? Ontem a gente falou sobre ela. Hoje a gente teve uma velhinha de mais de 60% de amplitude. Vocês vejam que a LTO simplesmente despencou, tá com essa tag de monitoring e é capaz da Binance deslistar, mas isso não impede que a gente tenha esse tipo de movimento, tá? Então, mais que nada, para você ficar atento, você ficar ligado, porque o mundo cripto não para, tá? É os 365 dias do ano, 24 horas por dia, né? Não para. E se você não ficar atento, você perde esse tipo de oportunidade, tá? E a gente tem alertado aqui, faz tempo, ano passado eu já trouxe vários exemplos. Esse ano tô trazendo outros, né? Mas aqui do canal você já sabe, tudo é feito dentro da nossa estratégia, com muita paciência, racionalidade e constância, com viés de proteção do capital. Lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia. Aproveita para se inscrever lá no grupo de Telegram, é só você se juntar a gente, tá? Tem muita informação interessante lá, tem outros diversos gráficos, né? Tem muita coisa que tá batendo com o que a gente trouxe lá atrás, né? E aí, né, é aquela coisa, né? Informação que você recebe não paga nada e informação atualizada, mas é você que tem que decidir. Vamos lá. Sem mais né, sem perder muito tempo, vamos passar aqui essa sexta-feira santa, 18 de abril, a gente terminando aqui o dia com as métricas da BTC, exatamente a métrica da BTC de mais duas criptos no nosso portfólio para que a gente possa se preparar. E olha a Sandbox, né, 25,98, quase 26, subindo 4,8, 26,32 a máxima, 24,62 a mínima. A gente está com uma velhinha de mais de 6% de amplitude. Aquilo que eu falei, apesar da BTC estar bem estável, né, tem oportunidade do mercado. Basta estar atento e seguir aqui o nosso canal, porque os nossos registros, né? Quem está acompanhando sabe, nós estamos com excelentes registros. Agora, se você acha que é entrar hoje no mercado e amanhã ficar milionário, nós não somos o canal para você assistir, porque aqui a gente faz trades de forma muito conservadora. Então, olha só, ontem mesmo eu falei que estava na trade da STX, aliás, em MX, Immutable, já está batendo 10%, já vou me proteger, tá? Mas é assim que a gente vai. E olha só aqui, onde é que a gente está na Sandbox, na zona neutra do gráfico, né? A gente está subindo, então você já sabe, zona neutra do gráfico é uma zona perigosa, tá? E quando a gente está com lucro no bolso, a gente já protege esse lucro, é a nossa estratégia. No final das contas, é você que tem que decidir qual é o melhor, né? O melhor para você, né? Onde, quando e como investir o seu capital, né? E quanto, né?
onde, quando e quanto investir o seu capital, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha já no que estão fazendo as baleias e grandes instituições em relação a sandbox, porque como a gente está na zona neutra do gráfico e a gente sabe que a zona neutra do gráfico é uma zona perigosa, a gente já procura saber, olha só as baleias como estão indecisas, né? A gente vem aqui de 3 diazinhos praticamente de indecisão total, segue a indecisão. A gente está na zona de short trades, mas está numa zona muito tímida, né? Não dá para a gente fazer aquele raciocínio mais, digamos assim, firme quando a gente tem outro tipo de métricas, né? Principalmente uma barra mais expressiva, tá? Vou passar aqui para o nosso gráfico do DCA. Volto a insistir. Assistam os vídeos quando a gente lança. De nada adianta você estar assistindo esse vídeo 2, 3 dias depois, porque tudo pode mudar e aí você desperdiçou uma oportunidade. E olha só aqui, ó, a gente está com uma barrinha na parte alta do gráfico, que é barras na parte de saída, porém, né, como eu falei anteriormente, a gente está com essa barrinha não tão expressiva, né? A mesma barrinha que a gente teve ali no gráfico das baleias e grandes instituições. Então, é aquela coisa, se estou em trade na Sandy e já estou ganhando ali, né? A gente acabou de ver com uma velhinha de mais de 6%, nesse momento subindo mais de 4% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, particularmente, principalmente por conta que no final de semana não tem muita movimentação e por ser um final de semana também de feriado, né? Porque domingo a gente tem a Páscoa, então já posso, eu particularmente já, né, protegerei o meu capital, que é o que eu sempre faço, né? Olha só, nossa próxima resistência até lá em cima, o suporte ficou em 94, aliás. Próxima resistência está lá na casa dos 30 e o suporte na casa dos 24, né? Então fica aí, subindo daria mais 10% de lucro, que não estaria nada mal, né? Que a gente espera que suba, mas como a gente sabe, o mercado cripto é extremamente traiçoeiro, tá, pessoal? Eu falei já e repito quantas e quantas vezes eu pensei que o mercado fosse subir e essa, né, peste acabou derretendo, não viu meu lucro, né? Meu portfólio corrigiu e assim a gente vai aprendendo, né? E aí, se você está gostando dos nossos vídeos, aproveita, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aqui pra gente seguir trazendo esse tipo de conteúdo, tá? SHIB tá batendo 12,27, olha a SHIB subindo 4%, atenção a SHIB, outro dia eu já falei, né? Saí com uma boa trade da SHIB daqui pra cá, já voltei, aliás, se não me engano, fiz uma entradinha parcial aqui, tô segurando ainda, tá? Mas estou com um capital aí já programado para entrar na chip se a gente continuar nessa tendência, que o objetivo é que isso aqui escale, né? Subindo mais de 4%, 12,47 a máxima, 11,67 a mínima. Nessas últimas 24 horas, acompanhando de perto a SHIB, como eu falei, em trade na SHIB, mas, né? Aliás, como eu já comentei aqui no canal, né? Eu tenho mais de 100 criptos, se não me engano, teve 2 criptos que foram deslistadas, eu trouxe aqui, né, a beta e a hard. Então vai diminuindo quanto eu vou acrescentando outras devagarinho também, mas eu quero dar uma enxugada no meu portfólio porque particularmente hoje, né, depois de tanto tempo, entendo que algumas criptos tendo que ter um portfólio mais enxuto, eu diversifico, né? Não vou deixar de diversificar. Olha a SHIB aqui, que a gente está aqui na zona neutra do gráfico, né? E aí você já sabe, né? Tem que tomar cuidado. Voltando ao meu portfólio, diversificar, vou sempre diversificar. Mas é claro, tem aquelas criptos que você arrisca, bota um pouquinho de dinheiro, como eu fiz, por exemplo, no caso da LTO, você sai com um valor ali de lucro, né? Não é aquele lucro específico, mas você acabou de sair com lucro porque, né, botou ali também uma merreca, não botou muito capital, então também não pode esperar que, né, vai multiplicar por 200 aquele capital que você investiu. Mas estou pouco a pouco enxugando o meu portfólio no sentido de deixar projetos bem mais consistentes. Vou seguir tendo esse tipo de projeto mais arriscado? É claro que vou, sempre vai acontecer, tá? Porque é da minha natureza, né? Tem alguns ali, não arrisco muito capital de forma bem conservadora, mas enxugar o meu portfólio vou. São muitas criptos, galera, e que no final das contas, sabe? Mais de 100 criptos, cheguei a ter mais de 140 criptos no portfólio. Olha as baleias grandes instituições acumulando a parte short trade da SHIB de forma bem tímida, né?
Então, mais de 100 criptos dá um trabalho danado. Eu tenho um Excel que é gigantesco, com um montão de trades, tá entendendo? Historial, tudo. Então, pouco a pouco a gente vai eliminando aí algumas criptos e concentrando em outras, né? Principalmente essas que são as maiores e que, dependendo do montante que você faz trade, né? O valor, né, global de trades que você faz, 20%, 10% já é um valor considerável, né? Uma coisa é você ter, olha só, a gente está aqui no DCA de saída, né? Muito, no gráfico do DCA da Chip, a gente está no gráfico, na parte alta do gráfico, na parte de saídas, ainda está muito tímido. Mas voltando ao portfólio, é aquela coisa, se você investe $100, né, $500, é uma coisa. Se você já investe ali 500 mil, 1 milhão, aí já é outra totalmente diferente. Se você ganha 2%, 3% de 1 milhão, dá 20 mil. Se você ganha 20%, dá 200 mil, galera. Então, os parâmetros vão mudando e aí você, pelo menos eu particularmente, já vou procurando aquelas criptos que tem projetos mais consistentes, que, por exemplo, não vão ser deslistadas, ou que a gente sabe que estão ali no radar de muita gente, para que a gente possa ter esse tipo de retorno que a gente deseja, né? Vamos lá. Se a gente seguir escalando, a gente vai lá para 15, né? O que daria mais de 10% de lucro. Se a gente despencar, a gente volta aqui para essa casa de 11,60, tá? Essas são as métricas da Chile. E aí a gente já passa para dar uma olhadinha na BTC. Mas isso, pessoal, que eu estava falando do portfólio, são as impressões de cada um, né? Eu, por exemplo, lá no começo, comecei a ver um montão de criptos, por isso que cheguei a ter quase 140 criptos no meu portfólio, pessoal. E isso foi exatamente porque fui vendo as oportunidades, entrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder expandir não só meu portfólio, como meu capital. Foi acontecendo e a partir daí a gente tem um momento, pelo menos no meu momento, aquele momento da gente voltar a repensar o portfólio e verificar o que é melhor dentro da nossa estratégia, tá? BTC, né, 84.300, olha, a BTC estável, né, caiu um pouquinho mais, né, tava batendo 84.500 nesse momento, 84.300, né, a gente já falou da máxima e da mínima. Hoje o mercado financeiro tradicional, a maioria do mundo está fechado, a BTC não teve uma amplitude tão grande, mas a gente acabou de ver que teve, né, algumas oportunidades. E aí a gente já passa para dar uma olhadinha nas métricas para a gente se preparar para o final de semana, né? Segunda-feira vai ser feriado feriado em muitos países também. Então é bom a gente se programar, já dar uma olhadinha nas métricas da BTC e acompanhar, né? Não adianta, porque um espirro do outro lado pode mudar tudo, mas é isso. Não se enganem, né? Essas métricas, o historial que nós temos de trades, de resultados, é muito, mas muito alto. Olha só as métricas da BTC, né? A gente está aqui na zona de agitado, apesar da gente estar na estabilidade, a gente chegou aqui nessa zona de agitado e a gente está caindo, tá? Galera, tem muita gente apostando por um último crash antes da gente ter a arrancada final de um possível bull run que vai lá em cima. Outras pessoas, né, eu tenho visto diferentes opiniões e eu sempre procuro ver diferentes opiniões para me programar e me proteger e acertar aonde eu estou alocando o meu capital. Outras opiniões indicam que a gente pode ter uma alta agora, não é uma alta considerável para depois despencar. Então tem o lado otimista e tem o lado pessimista. E eu, particularmente, sempre vejo os dois para depois não quebrar a cara, porque dentro da estratégia, uma das coisas que você está cansado de saber é que aqui a gente utiliza muita racionalidade. E aí, olha só essa acumulação de short trades por conta das baleias e grandes instituições em relação à BTC, que segue constante, não é uma acumulação muito expressiva, mas as baleias seguem apostando por short trades. Claro que se a gente tiver um short squeeze, seria o ideal, né? Pessoal, eu quero que o meu portfólio ele valorize cada vez mais. Mas a gente, né, dentro desse mercado, entende que algum tipo de correção
algum tipo de correção. Algumas correções são muito boas para que a gente possa acumular mais portfólio, tá? Olha só aqui, ó, a gente segue aqui com essas barrinhas da parte alta do gráfico na parte de saída, tá? Então, fica atento, fica ligado. Os níveis de suporte e resistência são os mesmos que a gente já viu na segunda-feira e não houve muita alteração, principalmente porque foi uma semaninha, né? Como vocês podem ver aqui no gráfico, né? Essa semana foi mais calma, por exemplo, que a semana passada, né? Sem dúvida, tá? E aí a gente acompanha de perto exatamente para não perder nenhum detalhe. E ó, é o que eu falei antes, eu estou em trade, por exemplo, no caso da Immutable IMX. 10% de lucro já está batendo. Vocês acham que eu vou me arriscar a que de repente aconteça alguma coisa, esse mercado desabe, como aconteceu, por exemplo, na semana passada diversas vezes, e eu deixe de ter aqueles meus 10%? Porque imagina, tem um 10%, continua subindo. Eu já vou para outro projeto e já vou alocar esse capital. Se despencar, eu ganhei 10%, volto a entrar lá embaixo com 10% a mais de capital e vou acumular, por exemplo, mais Immutable, tá? Então, olha só, 76, 74 são os nossos suportes lá embaixo, tá? E a gente tá de caminho aqui para os 88.889, tá? Se a gente, né, conseguir subir. Esse movimento da BTC, por exemplo, ó, a BTC, ó, dia 12, né? Então, sexta, quinta, quarta, terça e segunda. Segunda-feira furamos 85. Terça-feira fomos até 86.400, depois despencamos. Na quarta-feira também furamos 85. Ontem furamos 85. Hoje furamos 85. Então, essa zona dos 85 está custando, mas já foram 5 tentativas, né? E de repente, quem sabe, a gente pode furar esses 85 e escalar rapidamente. Mas enfim, são cenas para o próximo capítulo. Galera, muito obrigado a todos os que estão assistindo, obrigado aí pela moral que vocês estão dando pra gente. Hoje foi um dia de reflexão, né, para quem é católico, né? Espero que tenham aí, né, passado um bom dia com a família de vocês, né? Um excelente Páscoa a todos e ótimas trades, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.